E vamos lá. Então, vamos escrever aqui, fazer aqui o nosso protocolo de sempre, pessoal. Os intervalos, eles são nada mais, nada menos, a distância entre uma nota e outra, tá? Aqui, ó. No piano, por exemplo, ou então no violão, se você está aqui, qual a distância? Não é em centímetros, não é polegadas, não é metro. É a quantidade de tons e semitons que tem entre uma nota e a outra. Como se fosse os centímetros, entre um espaço e o outro tem tantos centímetros, ali tem tantos tons e semitons. 2 semitons fazem um tom, tá? Então você pode andar de semitom em semitom, ou de tom em tom, ou então de 2 tons em 2 tons, enfim, por aí vai. Então, o que acontece? Uma coisa que não tem, que é uma lei, que não muda, é que entre as notas naturais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente tem só essas notas naturais. As outras são, o que a gente vai falar aqui, dó sustenido, ré bemol, são essas com a alteração de sustenido ou bemol. Beleza? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês, diminuir um pouquinho aqui a minha imagem. Ó, aí ficou legal. Então, essa daí, gente, entre Dó e Ré é a distância de um tom, ou seja, 2 semitons. Entre Ré e Mi são mais 2 semitons, ou seja, um tom. Entre Mi e Fá é semitom, naturalmente. Entre Fá e Sol é tom, ou seja, tem 2 semitons. Entre Sol e Lá é tom. Entre Lá e Si é tom, entre Si e Dó é semitom. Algumas pequenas coisas você tem que decorar, mas são pequenas coisas, como, por exemplo, entre Mi, Fá e Si, Dó é semitom. Mi, Fá e Si, Dó. O resto é tom. Tá legal? Então, beleza, tudo bem. Agora, a gente tem, além disso aí, a gente tem o sustenido, o B quadro, o bemol e o B quadro, né? Sustenido, o bemol e o B quadro. Beleza. Então vamos aqui para uma outra tela. Vamos aqui para uma tela agora, por exemplo, se a gente tem essas notinhas aqui. Ó, se eu tenho, por exemplo, essa nota aqui é um Sol, tá? Ó, Sol. E o Sol, se eu botar um sustenido nele, ele sobe meio tom. Tava aqui, Sol natural, Sol sustenido, tá? E, por exemplo, se eu botar um bemol nele, ele abaixa meio tom. Ele mudou aqui? Mudou. Ó, estava no Sol. Baixou meio tom, tá? Então, sustenido, bemol. Aí, se, por exemplo, tem um Sol aqui na frente, e eu quero que esse Sol fique natural, seja o Sol normal, natural, aí a gente coloca o B quadro, que é esse símbolo que está aí, tá bom? Então eu vou botar mais um aqui, rapidamente. Essas explicações são bem rápidas, porque elas são básicas, tá? Mas é bom que, para quem não conhece, já é uma palhinha, tá beleza? Tranquilo. Para frente, então. Então, o que a gente segue agora? Com isso aqui, ó. No pentagrama. Vamos entender no pentagrama, tá? Então, só repetindo, essa ordem das notas, depois do Dó vem Ré, depois do Ré vem Mi, e aí por diante, ela é uma lei. Isso nunca vai mudar, tá legal? E vamos entender, em poucas palavras, vamos entender o pentagrama, tá? Pentagrama. A gente usa a clave de Sol, que a gente está usando nossos exemplos aqui. Tem outras claves onde mudam as referências, tá, pessoal? Usamos a clave de Sol e a segunda linha, de baixo para cima, é a nota Sol. A partir daí a gente deduz todas as notas musicais, né? Vamos voltar aqui para a partitura, ó. Olha aqui. O que acontece? Essa nota aqui, ó, tá vendo essa clave, que é essa figura bonita à esquerda? Aonde ela começa mais ou menos na segunda linha, de baixo para cima. Então aquela linha se chama Sol. Então a linha é uma nota. O espaço acima dele é uma nota natural ao lado dele. Depois do Sol, como eu acabei de falar, sempre, por lei, vem o Lá. Então, indo para o agudo, é Lá. Estava aqui. Lá. Depois do Lá vem o quê? Vai ser na linha, é o Si. E depois do Si, o Dó, naturalmente.
E depois do Dó, o Ré. Então, quando a gente define que a segunda linha é é a nota Sol, né? A segunda linha de baixo para cima, a gente naturalmente define tudo, né? Define todas as referências. E também tem as linhas suplementares, ó, superiores, né? As notas vão indo lá para cima, e também as inferiores. Aí a clave de Fá é porque tem coisa que é tão grave que vai para outra clave, uma clave de Fá, coisas desse tipo. Mas isso aí não é o caso da gente falar agora. Bom, indo adiante, que a gente tem muita água para rolar aqui. Vamos aos intervalos, tá? Vamos começar a entender Primeiro a gente vai entender a questão do intervalo. Vamos botar aqui, deixa eu copiar aqui para vocês. Vamos agora aos intervalos. Vamos agora começar a entender os intervalos. Vamos à sua classificação. Os intervalos, gente, tem a classificação que é segunda, terça, quinta, sétima, nona, 11ª. Essa é a classificação que é numérica. E depois a qualificação, que a gente vai falar ali daqui a pouquinho, ela é se ele é maior, menor, aumentado, diminuto. O que eu vou falar aqui, essa aula ela é totalmente objetiva, tá? Bem direto ao ponto mesmo. Então, no primeiro intervalo, a gente tem a nota Si e a nota Ré. Ó, a nota Si e a nota Ré. Tá? De Si para Dó, a gente tem meio tom. De Dó para Ré, a gente tem um tom. A gente sabe disso, né? Então, olha o que acontece. Então, a distância entre Si e Ré é de 1,5 tom. E esse é o intervalo de terça. E por que uma terça? Porque são 3 notas envolvidas. Então, no intervalo, você conta a primeira nota e conta a última. Por exemplo, de Dó para Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. É o intervalo de quarta. Conta a primeira e conta a última. Beleza? Nesse caso, é uma terça menor, mas eu não expliquei isso ainda. A gente vai ver isso já já nessa aula de hoje mesmo. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Gente, vamos para outro exemplo. A gente nem começou ainda os intervalos direito. Vamos para outro exemplo, da nota Sol para a nota Ré. Nota Sol para a nota Ré. Outro exemplo. Nota Sol para a nota Ré. Tá? Ou então no violão, aqui, né? Ó. Né? Nota Sol para nota Ré. Vamos lá, contando no dedo. Sol, Lá, Si, Dó e Ré. 5 notas, é uma quinta. A classificação é 5, acabou. Isso aí não tem dúvida, tá? Já vai direto para lá. E aí, como é que é uma contagem, digamos assim, mais primária disso aí, né? Uma contagem mais, digamos assim, catando milho que a gente brinca. É isso aqui, ó. Ó, de Sol para Lá é tom, 1 tom. Lá para Si é 1 tom. Si para Dó é meio tom, né? Que a gente já viu. E, logo, a distância entre Sol e Ré é de 3,5 tons. A distância entre essas duas notas são de 3,5 tons. Esse é o intervalo de quinta, pois contamos 5 notas entre a primeira e a última, beleza? E a última nota, esse 7 aqui, tá de gaiato no Davi, não tinha nada que tá aí. Vamos lá, vamos adiante. Bom, até agora, vamos passar agora, começar a falar algumas coisas, quer dizer, fazer uma variante disso, né? Até agora, a gente estava falando de intervalos ascendentes, né, pessoal? Então, está na hora de a gente falar de intervalos descendentes, né? Foram intervalos ascendentes, ou seja, da primeira para a segunda nota do exemplo, a altura do som sobe, vai para o agudo. Nosso próximo exemplo é o intervalo descendente, a altura do som desce, né? Da primeira para a segunda nota. Por exemplo, isso aqui parece campainha, né? A segunda nota é mais grave do que a primeira, beleza? Então, aí o que acontece? Vamos lá. E vamos para o nosso primeiro exemplo. Deixa eu botar aqui. Nosso primeiro exemplo vai ser esse aqui. Ó, do Lá para o Dó. Né? Então é importante você saber a ordem das notas para cima
e para baixo. É curioso, às vezes tem músico macaco velho que não sabe direito isso, é natural, acontece. Então aí é uma lacuna que você tem que desenvolver, ajuda muito, tá? Então de Lá para Dó, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Então é o que? É uma sexta, né? E de Lá para Sol tem um tom, de Sol para Fá tem um tom, Fá para Mi tem meio tom, Mi para Ré um tom e Ré para Dó um tom. Então a gente chega a algumas conclusões aqui, né? A gente conclui que a distância entre Lá e Dó descendente é de 4 tons e meio, e esse é o intervalo de sexta, pois contamos 6 notas entre a primeira e a última nota. Beleza? E quando o intervalo ultrapassa a oitava? Vamos falar sobre isso aqui agora. Quando o intervalo ultrapassa a oitava? Aí, nesse caso, quando chegar na nota de mesmo nome, soma-se 8, oitava, né? E a partir daí vai somando mais. Nona, décima, décima primeira, etc. Por exemplo, a gente tem aí um Dó, ó, para um Fá, lá em cima. Então ele ultrapassa a oitava, que é aqui. Isso aqui é um Dó, uma oitava acima, e vai para lá. Então, quando chega ali no Dó, deixa eu fazer mais uma explanação aqui, botar um texto que vai explicar legal. Quando ultrapassa a oitava, gente, é intervalo composto, tá? Então, aqui a gente nem vai fazer aquela contagem de quantos tons e semitons existem entre uma nota e outra. Vamos focar no número do intervalo, tá? Por exemplo, de Dó até o segundo Dó, né? Que é o terceiro espaço aqui, que está nessa notinha mais clarinha aqui, né? Ali a gente já sabe que é uma oitava. A gente já sabe qual a distância, que tem quantos tons e semitons. Então é a partir dali que a gente começa a contar, né? A partir do segundo Dó que a gente segue contando. Dessa forma aqui, ó. A partir desse segundo Dó que a gente segue contando. De Dó para Ré, uma nona. De Dó para Mi seria uma décima. De Dó para Fá, uma décima primeira. Ok? Ou seja, depois a gente vai ver que no futuro que intervalos compostos, você para uma nona é igual a uma segunda, só que uma oitava abaixo. Uma décima é igual a uma terça, só que uma oitava abaixo. Então, intervalo composto, passou a oitava, você conta a partir dali o quê? Aquele Dó lá em cima é uma oitava, né? Vamos passar aqui para a partitura, rapidinho, para a gente ilustrar isso aqui. Deixa eu apagar essa galera aqui. Se a gente está aqui, olha só, deixa eu botar uma outra nota aqui, ó. Se a gente está aqui, ó, no Ré, tá? E aí eu venho aqui, ó, pro Sol, tá? E aí a oitavazinha do Ré, ela tá aqui, ó. Aqui é o Ré, né? Então é o Ré, Ré de novo e o Sol. Então, entre o Ré e o Sol, se o Ré é 8, aí o Sol, ó, o Mi vai ser nona, Fá, décima, opa, errei ali, Fá, a décima, ó, até chegar no Sol, é a décima primeira. Então, o Ré, 8, Mi, 9, Fá, 10, Sol, 11. Ou seja, é um intervalo de décima primeira. Tá beleza? Então, esses valores aqui que eu estou colocando, essa figura com oca, né, com branquinho no meio, a outra pretinha, a outra com a haste, vocês não liguem para isso não, que é só uma forma de eu diferenciar as notas. Não estamos falando sobre esse assunto. Que, inclusive, vou fazer lives sobre isso, sobre os valores, para a gente começar a entender um pouco melhor a partitura. Tá bom? Então, voltando aqui, ó, quer dizer, então, que é o intervalo de décima primeira. Show de bola. Vamos seguindo em frente, então. Vamos ver umas dicas importantes que eu quero dar para vocês aqui, gente. Que eu já falo, quem acompanha aqui já ouviu falar isso e uma hora vai entrar. Uma hora vai entrar na cabeça.
Conte sempre em terças, para cima e para baixo. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, sempre contando em terças. Porque isso te ajuda demais. Já te ajuda na harmonia, já te ajuda numa série de outras coisas, te ajuda a chegar nos intervalos. Por exemplo, começando de uma coisa simples, de Dó. Se eu quero uma sexta a partir de Dó, eu vou em terças, vou até a quinta e depois eu vou mais uma. Dó, Mi, Sol, Lá. Olha a velocidade que eu cheguei de Dó até o Lá, que é a sexta, ao invés de fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Entendeu? Vai em terças, para cima e para baixo. Dó, Mi, Sol, Lá. Se eu quero fazer uma sétima a partir de Sol, Sol, Si, Ré, Fá. Cheguei na sétima já. Fui em terças. Porque tem essa vantagem aqui, ó. Se você pensa em terças, olha aí, eu grifei de amarelo. Você já vai direto nas notas, digamos assim, os acordes são construídos em terças, né? Então você vai direto nas notas importantes. Primeira, terça, quinta, sétima, nona, 11ª, 13ª e por aí vai, tá? Essa dica é muito importante, ok? Então vamos fazer... agora, vamos começar a ver a qualidade dos intervalos, tá? A qualidade dos intervalos. Mas, antes disso, deixa eu dar uma olhada no chat aqui, para ver se tem alguma pergunta. E o Rodrigo Rodrigues. Como poderíamos estudar os intervalos musicalmente dentro de um acorde? Por exemplo, Dó com sétima maior. O legal de você saber intervalo, no sentido dos acordes, é que você monta um acorde. Né? Se você sabe que o acorde de Lá menor, ele é... Você sabe que o acorde de Lá menor, porque eu olho para cá, aqui, porque eu estou vendo o chat aqui, tá? O acorde menor ele tem uma terça menor e tem uma quinta. Né? O perfeito menor, a primeira terça é menor e a segunda terça é maior. Se você não sabe isso, já fica complicado de você entender. Olha aqui, ó, deixa eu fazer ele aqui. Ó, por exemplo, a gente tem aqui um Ré. Né? A gente quer fazer um Ré menor. Então, um acorde de Ré menor, a gente tem que ter depois um Fá e um Lá. Ré, Fá, Lá. Ré para Fá é terça menor. Opa, acorde menor, por enquanto. E o Fá para Lá é uma terça maior. Beleza, então esse é o acorde perfeito menor. Agora, esse acorde poderia ser maior? Poderia, bastava o quê? Um Fá sustenido. Ó. Fá sustenido. Por quê? A primeira terça virou maior e a segunda terça virou menor. Então, esse aí já é um exercício, Rodrigo, para você fazer. Por exemplo, a sua ideia ela é muito interessante e muito válida. Ó, o Ré, ó. Então, por exemplo, já fazendo o exercício, ó, a primeira terça de Ré para Fá, 1 para o 3. E tem algumas manhas também, um dia a gente pode falar sobre isso, que você, por exemplo, olê, mulher rendeira, esse olê é uma terça menor. Então, por algumas melodias muito conhecidas, você vai decorando o intervalo. E já a terça maior é do Fá para o Lá. Né? Então, agora, se eu boto um sustenido aqui, vira o contrário. Ó, a terça maior, ó. E depois a terça menor fica do Fá sustenido para o Lá. Indo mais adiante, você, por exemplo, falou de um com sétima maior, ali, né, um acorde com sétima maior. Deixa eu ver rapidinho aqui. Você falou um Dó com sétima maior, vamos fazer um Ré com sétima maior. Olha aqui, ó, no Ré com sétima maior, qual seria a sétima maior? É o Dó sustenido, né? Então vamos botar ele aqui, vamos botar o Dó aqui com o sustenido, que é a sétima maior. Aí ele fica... Né? Então, do Ré, a tônica para a sétima maior. Ele tá, né, a sétima maior está meio tom para chegar na oitava. Ó. Vou chegar. Aí chegou. Por isso que é uma dissonância. Esse é um exercício para você fazer. Ouvir,
faz vários acordes. No seu instrumento, no violão, o teclado, nesse sentido que você está falando, é bem legal, porque é como se fosse um quadro de notas. Estão uma do lado da outra, né? Porque justamente as teclas brancas são as notas naturais. E as teclas pretas são sustenido ou bemol, né? Porque olha só, gente, já falando aqui da nossa aula mesmo, tá? Se você tem aqui, ó, um Lá, né? Que é essa notinha aqui. Um Lá sustenido, ele soa. Lá sustenido é isso aqui. Lá, Lá sustenido. Ele soa igual a um Si bemol. Por quê? Entre Lá e Si tem um tom. Então, Lá, Lá sustenido, Si. Si, Si bemol, Lá. Então, essa nota no meio, Lá sustenido, ela pode ter dois nomes, Lá sustenido ou Si bemol. Isso acontece com todas as notas que têm um tom entre elas, tá? Menos Mi e Fá, e Si e Dó. Tudo bem, Si sustenido é o tipo de coisa que teoricamente pode existir, mas não se usa, porque Si sustenido é Dó. Talvez você ache isso, quer dizer, você acha isso sim, mas digamos assim, em concertos antigos para orquestras, sinfonias, aí por questão de tonalidade e coerência, aí se usa, entendeu? Mas normalmente não. Ou um Dó bemol, por exemplo, né? Teoricamente ele existe. Se você for lá na regra, você vai acabar chegando nele, no círculo das quintas e tal, né? Só que normalmente não se usa. O mesmo com Mi. Mi sustenido é Fá. Então você fala Fá. Fá bemol também é muito raro, né? Não se usa normalmente, tá bom? Percebo também, gênero rock usa muitos intervalos de quinta e quarta para fazer os power chords, que criam uma sonoridade interessante com bastante peso. É isso aí, Rodrigo. Essa investigação que o Rodrigo está fazendo, gente, é muito válida. É isso aí. E aí você tira de ouvido e percebe, você tem razão, os power chords são por aí, né? E muitos roqueiros fazem aquela coisa da tônica e a quinta, né? Que eles fazem aquela coisa assim, né? Ó. Né? Falando a grosso modo, né? Mas eles usam isso muito mesmo, que ali é o intervalo de quinta. Vamos lá então, vamos adiante. Agora, gente, a gente vai falar o seguinte: a qualidade dos intervalos. Agora vamos para a qualificação dos intervalos. Qualidade. Além do número do intervalo de segunda, de quinta, de sétima, etc., que é a classificação, que a gente acabou de ver, o nome do intervalo carrega algo mais, uma qualificação. Ele segue um desses nomes, normalmente, tá? Maior, menor, justo, diminuto ou aumentado. Ok? Beleza. Vamos em frente. Essa qualificação é feita segundo o número de tons e semitons contidos no intervalo. Existem dois tipos básicos, tá, gente, de intervalo: os justos e os maiores e menores. Por que justos? É uma explicação que não vale muito a pena eu me aprofundar muito aqui não, porque é uma explicação de física. Justos porque eles são perfeitos. Ele tem afinação de hertz, de vibração de onda, perfeitos. Por exemplo, o 1 para a oitava é exatamente o dobro, matematicamente, do número de vibrações por minuto, entendeu? E a quarta e a quinta também, eles têm uma simetria interessante, ou é um terço. Isso aí eu nem sei muito bem, porque é uma questão física. Mas os justos é porque eles são exatos, eles são perfeitos. E os maiores e os menores não são tão perfeitos assim. Por isso que eles são chamados dessa forma, tá bom? Seguindo, vamos lá para os intervalos justos. Vamos para uma coisa mais simples, né? Vamos ver todos os intervalos, gente, do primeiro ao oitava. Não vamos passar para os compostos, não, mas vamos ver todos. Vamos aqui botar aqui nessa linha de baixo. Intervalos justos. A primeira justa, também chamada de uníssono. São dois sons de mesmo nome e mesma altura. Dó, por exemplo. Né? Ou seja, no mesmo instrumento eu não consigo. Só se eu tocar no violão e no piano ao mesmo tempo, né? Aí eu toquei em uníssono,
tá? O mesmo Dó na mesma altura, veja lá. Não é o Dó uma oitava acima nem nada não, tá? Nem uma oitava abaixo. Na mesma altura, uma oitava acima seria justamente uma oitava acima. E uma oitava abaixo seria, claro, uma oitava abaixo. Beleza. Intervalos justos. Primeira justa. Vamos já para os justos primeiro. Quarta justa. Quarta, não precisa dizer muito, né? E a quarta é formada por 2 tons e um semitom. O exemplo de Dó para Fá, que está aí, né? Ó, Dó. Dó para Fá. Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. Tá? Só um detalhe, eu falei do piano, mas não falei do violão. O violão e os instrumentos que têm trastes, cada traste, cada casa que a gente chama, é meio tom. Então aqui, ó, subi meio tom. Subi um tom, que eu subi 2 casas, 2 tons. Desculpa, 2 semitons. Né? Subi um tom. Aqui, ó, andei 3 casas, subi o quê? 1 tom e meio, e por aí vai. E desci a mesma coisa. Desci meio tom. Desci um tom. Desci 1 tom e meio, tá? É um parênteses que eu queria falar também sempre do instrumento, né? De corda com traste e do teclado. Adiante. Quinta justa. A quinta justa, fazendo sempre a partir de Dó, né? Para ficar claro para vocês. A quinta justa, formada por 3 tons e um semitom. Ó, Dó pro Sol. Ou seja, Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom, Mi para Fá, semitom, Fá para Sol, tom. Então, olha só, acontece o seguinte, a quinta tem 3 tons e um semitom. E qualquer intervalo, tá vendo que tem uma ordem aí, né? Tom, tom, semitom, tom. Essa ordem não importa. Ela não importa. Por exemplo, se você for de uma quinta de Lá para Mi, né? Lá para Mi. Lá, Si, deixa eu escrever aqui, ó. Ó. Sem acento, tá? Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Do Lá para o Si a gente tem tom. Si para o Dó a gente tem semitom. De Dó para o Ré a gente tem tom. E do Ré para o Mi a gente tem tom. Vou botar aqui em vermelhinho para vocês entenderem que é a contagem de tom e semitom. Então, aí nós temos uma quinta onde a ordem do primeiro grau até o quinto grau é tom, semitom, tom, tom. Isso não importa, tá? Quando a gente fala de escala, tonalidade Dó maior, a distância do primeiro grau até para a repetição do primeiro grau lá em cima é tom, tom, semitom. Aí é outra história, precisa da ordem. Mas intervalo, não. A ordem entre eles não importa, tá? A ordem de tons e semitons que no decorrer da primeira nota até a última nota do intervalo. Tá claro? Vamos adiante. Tem uma dica aqui. Uma dica importante. Localização na pauta. Nas quintas, ambas as notas são escritas em linhas ou espaços, separadas por uma linha ou por um espaço. Se uma nota estiver numa linha, a outra também estará numa linha, e elas estarão separadas por outra linha. O mesmo ocorre quando as notas estão nos espaços. Explicando, bora para a prática aqui, ó. Por exemplo, deixa eu deletar essa turma. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, um Fá. Fá, Lá, Dó. Foi em terças, cheguei na quinta rapidinho. É Dó. Tá vendo? O Fá está num espaço e o Dó também está num espaço e tem um espaço entre eles. Do Sol. Ó, do Sol para o Ré. O Sol está numa linha, o Ré está noutra linha. E tem uma linha entre eles. Sacou? Então vamos ver um descendente aqui. Um descendente aqui, ó. Esse Sol aqui está no espaço
suplementar superior, descendente, uma quinta descendente, Sol, Mi, Dó. Voltei em terças também. Ó, ah lá. E aí, Ré? Vindo de Ré, por exemplo, como é que fica o Ré? Ré, Si, Sol. Desci em terças também. Uma quinta é Sol, ó. Tá? Na linha, tem uma linha entre eles e, né, depois na outra linha de baixo. E aí, gente, tem sempre umas simetrias, tá? Por exemplo, aproveitando a oportunidade, a terça é no espaço ou na linha vizinho. Dó, Mi, a terça ascendente, por exemplo, o Dó está no espaço, a terça está no espaço. E o Dó, para baixar, uma terça descendente, é lá também está no espaço. E na linha, por exemplo, um Ré. Ré, uma terça ascendente é Fá, vai estar na linha. E descendente é Si, vai estar na linha também. Olha lá, o Si vai estar na linha também. Beleza? Vamos em frente. Vamos falar da oitava justa, né, que é um intervalo relativamente, enfim, tranquilo, formada por 5 tons e 2 semitons, a partir de Dó. Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom, Mi para Fá, semitom, Fá para Sol, tom, Sol para Lá, tom, Lá para Si, tom, Si para Dó, semitom. Beleza? Vamos adiante, então. Agora, os intervalos maiores e menores. Porque aí tem a segunda, a terça, a sexta, a sétima. E aí a gente acabou essa parte. Aí já vai estar quase no rumo de acabar a aula. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Primeira, segunda maior. Formada por um tom. De Dó para Ré, por exemplo. Né? E de Mi para Fá? É só meio tom. Então, uma segunda maior seria de Mi para Fá sustenido. Né? Então, enfim. Na partitura aqui, rapidamente. Eu tenho um Mi e tenho um Fá. A distância entre elas é meio tom. Para ser uma segunda maior, precisa de ter um Fá sustenido. Beleza? Tranquilo. Indo adiante, gente. A segunda menor. A segunda menor é formada por meio tom. Um semitom, por exemplo, de Dó para Ré bemol. É um intervalo tenso, misterioso. E no nosso caso ali, né, voltando para a nossa tela de partitura aqui, seria simplesmente eu tirar esse sustenido ali do Mi para o Fá. Tirando esse sustenido, deixa eu para não confundir, tirar esse cara daqui e botar do Mi para o Fá. Eu tenho aí um semitom, inclusive, entre duas notas naturais. Indo adiante, vamos já para a terça menor. A terça menor a terça maior, melhor dizendo. A terça maior é formada por 2 tons. Deixa eu botar na tela aqui para vocês. 2 tons. Dó para Ré, Ré para Mi, por exemplo. Dó para Ré, Ré para Mi. Né? Se fosse, por exemplo, de um Ré para Fá. De um Ré para Fá, por exemplo, aqui, ó. Não, vamos aproveitar essa notinha nossa aqui. Ó, do Mi, estamos aqui no Mi, vamos para um Sol, né? Uma terça, vamos para um Sol. Deixa eu apagar essa outra. Mi para Fá, meio tom. Fá para Sol, tom. Mi para Fá, meio. Fá para Sol, tom e meio. O ideal é você ir somando assim, tá? Então, um tom e meio, ou seja, uma terça maior, ela tem 2 tons. Isso aqui é uma terça. Então, essa aqui é uma terça que tem meio tom a menos do que uma terça maior deveria ter. Então, ela é uma terça menor. Justamente o nosso próximo exemplo aqui. Formada por um tom e um semitom. Uma terça menor. Olha ela aí. Formada por um tom e um semitom, como, por exemplo, Dó para Mi bemol. Sempre fazendo em Dó, né? Nesse caso aqui, nesses casos aqui dessa folha, esse quadro,
para, enfim, ter um entendimento mais rápido. Depois você tem que transpor isso para as outras notas, né, para os outros casos. Indo adiante, vamos pular para a sexta. Sexta maior. Sexta maior formada por 4 tons e um semitom. Dó para ré, tom, ré para mi para fá, semitom, fá para sol, tom, sol para lá, tom, de dó para lá. Lembrando que, para chegar na sexta, dó, mi, sol, lá. Vou para a quinta naquela estratégia de andar de 3 em 3. Quando chego na quinta, é mole, é uma nota à frente dela. Dó, mi, sol, lá. Ok? Beleza? Indo adiante, uma sexta menor agora. Vem uns detalhes interessantes agora. Olha aqui, uma sexta menor, ela é formada por 3 tons e 2 semitons. Porque normalmente seriam 4 tons e meio. E um desses tons virou meio tom. Por isso que tem 2 meio tons. Dó, ré, mi para fá meio tom, fá para sol tom e o sol para lá bemol meio tom. É uma sexta menor, tá? E vamos para o nosso último intervalo, a sétima. Sétima. A sétima maior, ela é formada por 5 tons e um semitom, né? Dó, dó para ré, tom, ré para mi para fá, semitom, fá para sol para lá para si, tom. 5 tons e um semitom, uma sétima maior. E uma sétima menor, ela vai ter 2 semitons que nem a sexta no seu percurso. 4 tons e 2 semitons, tá? Em algum lugar no miolo e, muitas vezes, ali entre o sexto e o sétimo grau, né? Aqui no finalzinho. Beleza? Bom, então, e os intervalos aumentados e diminutos, galera? Vamos ver isso agora. E a gente vai estar sempre ligado mais no que a gente faz na prática, né? Os intervalos aumentados e diminutos. Vamos ter uma visão bem objetiva deste assunto. Opa, errei aqui. Deste assunto. Os intervalos aumentados têm um semitom a mais que os justos, ou os maiores, tá? Apesar de maior usar pouco, vou falar sobre isso já já. Então, eles têm um semitom a mais que os justos ou maiores. Olha esse quadrinho aí, ó. No exemplo, por exemplo, uma terça maior, tá? E depois uma terça aumentada, que enfim, não é usado normalmente, tá? E no quarta justa, nos justos, com certeza, sempre usado. O intervalo aumentado é meio tom, um sustenido a mais, né? Ou um bemol aqui na primeira nota, né? Que também aumenta ele para baixo. Tem que ter essa noção sempre, né? Um semitom a mais que os justos ou os maiores. Já os intervalos diminutos, vamos passar o quadro agora aqui. Já os intervalos diminutos têm um semitom a menos que os justos ou menores. Tá? Por exemplo, quinta justa tem um semitom a menos no sol, né? Virou quinta diminuta. Dó para sol e dó para sol bemol. Agora, por exemplo, poderia ser diminuta também do dó para o sol, eu botar um sustenido no dó. Tem que ter cuidado com isso, ficar bem presente para isso, né? Dó, sol. Também é intervalo diminuto, porque lá embaixo ele subiu meio tom, tá? E a terça menor, ela fica ainda uma terça diminuta. Nesse caso aí, tá? Que não é muito usado, a gente vai falar sobre isso agora. Mas é só porque, para vocês verem que tem a lógica, né? Existe uma lógica toda matemática que ela é útil até certo ponto. E em outros momentos ela não é tanto usada. Umas observações importantes agora. Olha aqui, ó. Os intervalos diminutos,
provenientes dos intervalos menores são muito raros. Como a gente viu, terça menor, né? É só que pela lei, pela regra, o intervalo menor, ainda tirado do meio tom, ele fica diminuto. Mas eles são muito raros. E os intervalos aumentados, provenientes dos intervalos maiores, também são raros. Uma exceção é a nona. A gente vê sustenido 9 nos acordes com muita frequência, a nona aumentada. A gente vê em acordes da dominante, a nona aumentada a gente vê com muita frequência, né? Isso quer dizer que na prática os diminutos e também a grande maioria dos aumentados são variações dos intervalos justos. Quando pensa em diminuto e aumentado, já faz uma ligação com o justo. Pode acontecer nos maiores? Pode, mas é mais raro, tá? São aumentados quando tem mais um semitom. São diminutos quando tem menos um semitom. E aí eu bolei um quadro final aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu vou botar aqui só para vocês darem uma olhadinha, para facilitar a visualização dos intervalos dentro da sequência das notas naturais, aquelas que não têm sustenido nem bemol, segue um quadro. Essa paradex que eu fiz aqui, ó. Só para vocês darem uma olhada. Vou ver se ele cabe aqui na tela inteira. Creio que sim. Vou deixar o Marcelo diminuto, né? O Marcelo ficou diminuto agora, intervalo diminuto. Né? A segunda do Dó para o Ré, segunda maior, Ré para o Mi, terça maior. Ou seja, é dentro das notas, na ordem das notas naturais, né? Tanto ascendente como descendente, né? Na parte de cima, a parte ascendente, e na parte de baixo, a parte descendente. Cara, estamos terminando a nossa aula agora. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje, nessa terça-feira. Muito obrigado. Vocês são guerreiros, sempre aprendendo mais um pouquinho, subindo mais um degrau para fazer música legal, fazer música do coração, música de qualidade. Valeu? Um grande abraço e a gente vai ficando por aqui.